Olá pessoal, boa noite. Eu quero ser bem breve nesse vídeo para que seja bem fácil a interpretação. E o objetivo, na realidade, é fazer com que um arquivo que você criou no ambiente SolidWorks, né? Então, eu estou usando o exemplo, a minha própria router CNC que eu criei, né? Eu projetei ela do zero e estarei disponibilizando o projeto para que você possa construir a sua própria router, né? Eu vou estar vendendo esse projeto no Mercado Livre, então logo você vai ter o link disponível aí no vídeo, né? Aí no fundo do vídeo, para você poder estar comprando este projeto. E na realidade esse projeto ele foi inspirado em outros projetos que eu comprei na realidade, só que esses projetos eram infactíveis, porque as peças geralmente eram projetos de outros países e as peças eram não compatíveis com as peças que a gente tem disponível aqui no nosso país. Então eu fiz um projeto completamente meu e completamente factível. O principal material desse projeto é essa madeira, né, que na realidade é o compensado naval. Então é um compensado naval de 20 milímetros que facilmente a gente encontra, e todas as outras peças, né, elas são facilmente encontradas no próprio Mercado Livre. Então esse projeto ele ficou, a minha máquina já está ficando pronta, já estamos nas fases de acabamento, já foi testado inclusive, né, mas ainda está na parte de acabamento da máquina, e graças a Deus ficou muito bom o projeto, tanto a parte de engenharia que eu fiz aqui no SolidWorks, quanto a parte de montagem da router CNC. Então tem toda uma lista de materiais. Se você observar aqui, né, a gente tem tudo isso em português para que você possa entender todas as peças. Então os parafusos, enfim, tudo o que foi utilizado realmente está aqui na lista de materiais, e você vai poder estar adquirindo esse projeto. Mas enfim, a gente vai evoluir esse papo agora, porque o objetivo realmente dessa aula é mostrar para vocês o como que é feito para você trazer um arquivo. Vamos supor que eu queira, já tenho minha router, né, e eu quero criar outra router. A primeira é sempre mais difícil, porque você geralmente não tem as ferramentas adequadas para poder estar fazendo, né, a tua máquina. Enfim, isso vale para qualquer tipo de projeto CAD que você queira usinar usando uma router CNC. Então, o objetivo, a gente vai trabalhar com 3 programas. A gente hoje agora nesse momento está usando o SolidWorks, né, que é onde tem a minha peça aqui, que eu vou fazer ela gerar um arquivo para que a minha CNC faça todo esse caminho, o trajeto e enfim, construa essa peça. E a gente vai ter que ter uma passagem por vários softwares. Então, na realidade, eu vou primeiro tirar essa peça do meu SolidWorks, depois a gente vai passar por um outro software chamado ArtCam, e depois de passado pelo ArtCam, que é onde a gente vai gerar o código para nossa máquina CNC, a gente vai para o software mais conhecido aí do mundo das CNCs, que é o Mach 3, e aí a gente vai colocar o resultado do nosso trabalho aqui no Mach 3. Então, vamos lá. Aqui no SolidWorks, eu quero fazer essa placa aqui, que essa placa aqui é a minha placa de contato. Eu dei o nome a ela de placa de contato, e eu quero pegar essa placa de contato e quero levá-la à minha fresadora e quero que ela faça essa placa de contato. Então eu vou usar algumas ferramentas aqui do SolidWorks, né? Eu vou abrir essa placa de contato. Então fica a dica aí, você clica com direito, tem aqui o ícone de abrir peça. Então eu vou abrir essa peça num ambiente separado da minha montagem, né, do SolidWorks, e como vocês podem ver, é uma placa que tem um tamanho. A gente vai medir as dimensões dela aqui, avaliar as dimensões dela, medida, e eu quero saber quanto essa peça tem dessa extremidade até essa extremidade. Eu tenho 215 milímetros, e do outro lado, na outra parte da peça, a gente tem uma extensão de 142 milímetros. Essas medidas já vão ser praticamente passadas quase que automaticamente para o ArtCam quando a gente fizer a migração, e gera muita dúvida, porque muitos tutoriais que nós temos estão em outros idiomas, né? E esse aqui está sendo em português, e eu acredito que vai ajudar bastante você aí que está criando a sua router. Então, vamos lá. Você vai escolher uma face dessa sua router, dessa sua placa, para poder passar para o ArtCam e o ArtCam fazer o decode. Então, o ArtCam ele vai fazer a leitura de alguns tipos de arquivos. Se você salvar esse arquivo como STL, ele vai ler, mas vai ler com algumas imperfeições. Então eu recomendo que você salve essa face que vai ser usinada, aqui onde vão ser feitos os furos, né, pela ferramenta da fresa da tua router. Eu recomendo que você salve essa face, e depois dentro do ambiente do ArtCam você diga para ele que essa peça ela tem 20 milímetros, e assim ele vai estar gerando o código para poder a sua router funcionar.
Uma dica que fica geralmente uma router CNC, você vai estar usando ela para ela se tornar produtiva, né? Você vai usar a broca de menor furo, a fresa de menor furo, no meu caso, né? Porque eu vou fazer as furações primeiro, depois eu vou fazer o corte dessa madeira. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar posse é da medida deste furo, do diâmetro deste furo. Então, por exemplo, este furo aqui, ele é um furo de diâmetro 4,5 milímetros, ou seja, eu vou ter que usar uma ferramenta menor do que 4,5 milímetros de diâmetro, ou no máximo de 4,5 milímetros de diâmetro, para poder fazer a minha usinagem nessa peça. E aí assim ela vai traçar todo o código para a máquina poder fazer esses furos maiores aqui. Ela vai fazer de maneira, né, que esses furos vão aparecer, não se preocupe. Então o primeiro passo é você ter a sua peça do SolidWorks e você salvar essa face como DWG, que foi o arquivo bem legal, que ficou com uma perfeição bem bacana. Então eu vou salvar como. Na hora de salvar como, eu vou dizer que eu quero salvar como copy continuar. E eu quero salvar como. Você vai vir aqui em tipo, né? E vai vir em DWG não, em DXF, porque eu quero salvar só a face 2D dessa minha placa de contato. Então, clico em salvar. E quando eu clico em salvar, vão aparecer algumas opções aqui do SolidWorks que ele vai me perguntar o que eu quero salvar. Eu quero salvar minha vista atual e tal, e na realidade eu quero salvar esta face aqui. Então eu vou clicar aqui em faces e vou clicar nessa minha face. Então quando eu fiz isso e confirmei o comando, automaticamente ele vai me gerar aqui, olha aqui como é que ficou já, um overview de como vai ficar a minha peça, na realidade, como ficou a minha peça em DXF, né? E é esse arquivo aqui que a gente vai ler no ArtCam. Eu vou salvar esse arquivo e, na realidade, eu vou repetir o procedimento, porque eu preciso salvar numa pasta que eu já havia destinado para isso, né? E eu não fiz isso. Então, eu vou vir aqui na minha área de trabalho e vou procurar a pasta Vídeo Aula de Code e vou salvar minha placa de contato com o formato DXF. Então, quando eu fizer isso, ele vai pedir exatamente o mesmo procedimento. Eu vou escolher que eu quero escolher a minha face, vou optar pela minha face, vou confirmar o comando e ele vai me dar aqui a minha face e eu vou salvar. Então, basicamente, o primeiro trabalho já está feito, que era tirar aquele arquivo DXF do meu arquivo tridimensional aqui para minha router fazer este traçado. Então, eu vou fechar essa minha peça. Voltei para o meu ambiente de montagem e para deixar as coisas mais leves aqui, porque o ambiente de montagem exige um pouco do computador, eu vou fechar o meu SolidWorks. Vou fechar ele e agora vamos trabalhar no ArtCam. Então, esse é o outro software que a gente vai trabalhar, o ArtCam Pro, e a gente, na realidade, vai abrir o arquivo que nós acabamos de criar, .dxf, através do nosso ArtCam. Então, eu vou optar aqui pelo arquivo, placa de contato, e aí ele já vai me trazer as dimensões que a gente conferiu aquela hora, que era 215 por 142, tá? Feito isso, eu vou confirmar o comando, eu vou aumentar essa área aqui. Eu vou clicar aqui no meio para dizer que o centro da minha ferramenta é no meio da peça. Eu vou dizer que eu vou usar uma madeira de 300 mm por 200 mm, tá? Para ficar melhor, para vocês entenderem melhor. Então eu declarei agora o tamanho da peça de madeira que eu vou usar para fazer essa usinagem, tá? Aqui ele me pergunta alguns parâmetros, eu estou definindo aqui inclusive que é em milímetro que eu quero essas medidas, e ele já inclusive me trouxe aqui já a minha peça aqui dentro do ambiente 2D dele. Então o que eu vou fazer agora? Agora eu tenho que começar o trabalho de ferramenta aqui, né? Fazer o trabalho de usinagem, praticamente declarar isso para ele gerar o código. Então a primeira coisa quando você está em posse do 2D é você vir em percursos e novo percursos 2D. Se você observar, a gente tem aqui vista 2D e vista 3D. Na nossa vista 3D ainda vai estar essa situação indefinida aqui, porque a gente ainda não decidiu o material, enfim, ele ainda não fez isso. Mas enfim, agora que começa o nosso trabalho. Dentro do ambiente 2D, a gente vai em percursos, né? E vamos em novo percurso 2D. E aqui a gente vai ter as possibilidades de percursos que a nossa ferramenta vai fazer. E a gente vai fazer basicamente dois tipos de percursos aqui na nossa peça. A gente vai primeiro fazer os furos da nossa peça. Por que primeiro fazer os furos? Porque eu vou ter duas atividades de usinagem, que é os furos e o recorte da minha peça. Ela vai ter que recortar isso aqui. Imagine que essa parte branca aqui é a minha peça de madeira. Eu vou ter que fazer primeiro os furos e depois o corte, porque se eu cortar primeiro para depois fazer os furos, essa minha peça quadrada aqui que está na medida vai se deslocar do lugar e vai me dar imprecisão na hora da furação. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é os furos. Então,
eu vou em novo recurso, vou em percurso 2D e eu vou escolher por furação, tá ok? Quando eu escolher furação, ele vai me apresentar essas ferramentas pertinentes a esse trabalho de furação que nós temos aqui. Eu dei 2 cliques e essas ferramentas vieram aqui para a minha esquerda, tá? Então, a primeira coisa que as pessoas têm muita dificuldade, né, é seleção dos vetores. Então, você tem que dizer para o programa que vetores que você está querendo usinar. Então, no nosso caso, eu quero que ele usine os furos. Então, o que eu preciso fazer? Aqui ele está dando a informação de vetores selecionados. Então, eu vou selecionar os vetores que eu quero furar. Então, eu vou diminuir o meu zoom e vou selecionar tudo. Nesse momento, ficou tudo em rosa, dizendo que eu selecionei tudo, só que eu não quero furar essa lateral, porque essa lateral vai ser cortada. Então, eu seguro o Shift e clico em cima do vetor que eu não quero usinar. Tá? Então eu não quero que ele recorte agora, eu só quero os furos. Então eu estava selecionado, estava assim, e eu desselecionei, cliquei em cima segurando a tecla Shift. Então agora somente os meus furos estão selecionados. Então as opções começam a aparecer, né? Profundidade inicial, eu vou dizer que ela é 0, e profundidade final vai ser a profundidade final da minha peça. Tá? Então, com a experiência, vocês vão aprimorando isso. Tá? Então, eu disse que a profundidade final é 20 milímetros. Tá? Aí depois a gente vai baixando as opções que interessam nesse momento. Tá? Então, a gente vai para o nosso Z seguro da máquina. Então, quando a máquina fizer o primeiro furo, que ela for para outro furo, ela vai ter que subir uma altura acima da peça para poder se deslocar para o outro ponto de furo. Então, aqui ele está sugerindo 5 milímetros, eu vou mudar isso aqui. Eu vou dizer que o meu Z seguro é de 3 milímetros só. Ok? Então ele vai subir a ferramenta 3 milímetros acima da superfície da peça até deslocar para outra parte de usinagem. O meu X e o Y vai ser o 0 e a posição inicial, né, da minha fresagem, no trabalho de fresagem, e o meu Z vai ser 20 milímetros. Então é aqui que a gente define isso. O outro ponto que a gente quer que seja o nosso ponto, aqui são os pontos de coordenada, o nosso zero da máquina. Agora uma das coisas mais importantes é a ferramenta que você vai usar. Então a gente vai selecionar agora a ferramenta que vai fazer essa usinagem. Então no meu caso, eu entrei, cliquei em ferramenta, ele vai abrir essas abas para vocês, e a gente tem aqui no sistema métrico, então a gente vai ter as ferramentas em milímetro, no sistema no int, que é polegadas, né? Então aqui em polegadas, aqui vão ser outros tipos de ferramentas, que não é o caso agora, e a gente vai trabalhar aqui no sistema métrico, e eu vou usinar madeira, então alumínio, aço e madeira ou plástico nesse caso. Então eu vou escolher essa ferramenta, né? As ferramentas que estão no grupo madeira ou plástico, e eu quero trabalhar com o desbaste 2D aqui e acabamento 2D. Então aqui ele me dá por opção vários tipos de ferramenta. Eu vou usar essas ferramentas padrões dele para vocês verem. A gente viu que o nosso furo lá é de 4,5 milímetros. Então se eu escolher a ferramenta de 5 milímetros, ele vai ignorar esses furos de 4,5, porque como a ferramenta é maior, ele não vai furar para estragar a peça. Agora, se eu optar pelos furos de 3 milímetros, ele vai sim criar um código de usinagem para a minha ferramenta de 3 milímetros, é o que eu vou fazer. E o interessante é que ele sugere, como a gente definiu aqui que ia estar usinando madeira ou plástico, ele sugere aqui que o passo lateral vai ser 1,2 milímetros, o passo vertical 5 milímetros, né? A velocidade de usinagem, de rotação da máquina de desbaste é 15.000 RPM, e o avanço de 76 milímetros por segundo. Então, e o mergulho vai ser de 50 milímetros por segundo. Então, essas informações aqui podem ser usadas aí para você configurar a sua máquina na hora de fazer a sua usinagem. Então, eu vou optar pela ferramenta de 3 milímetros, seleciono ela e vamos avançando aqui na configuração da nossa usinagem. Perfurar centro, né? Vetores circulares selecionados, perfeito, ele já está selecionado aqui. Estratégia de furação, a gente vai usar uma estratégia automática que vai ser para otimizar, para ser mais rápido possível, não vamos mexer nisso. E no material é outra coisa importantíssima de se mexer. Então a gente vai configurar o material, e a espessura do nosso material
ela é 20 milímetros. Então eu vou colocar aqui nesse campo, espessura de material 20 milímetros, e vou dizer que a posição 0 da máquina vai ser na parte superior desse material aqui. Se eu colocar aqui, ele vai dizer que é a parte inferior. Então, o que eu quero é a parte superior do meu material. E confirmo o comando, e feito isso, eu já posso calcular o meu percurso. E para calcular o meu percurso, eu vou selecionar de novo, que eu acabei clicando fora. Eu vou dar um nome para esse percurso, que é o percurso de perfuração. Perfuração. Ótimo. E vou calcular. Então, calculado esse percurso, ele vai gerar já aqui, ó, a furação da nossa placa. E está feito o primeiro percurso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente tem que fazer o recorte, né? O ArcCAM vai gerar o código já unindo os dois trajetos da máquina, tá? E agora, o que a gente precisa? A gente precisa criar o corte, que é o perfilamento aqui, que vai ser um novo recurso 2D, e a gente vai vir no tipo de percurso perfil. Quando a gente vem em perfil, ele vai perguntar pra gente aqui, se você quer usinar a parte de fora do teu vetor selecionado. Então aqui está o meu vetor e eu vou precisar usinar exatamente a parte de fora. Ele vai calcular para a gente aqui certinho como que a nossa ferramenta vai ter que passar para manter aqui no meio, no centro, né, a nossa peça retangular íntegra aqui com as dimensões que estavam lá no nosso desenho do SolidWorks. Se eu disser para ele que eu quero usinar por dentro, ele vai passar a ferramenta aqui por dentro, ó, e vai manter essa linha aqui, vai manter na medida as partes de borda aqui. E não é isso que a gente quer. E também a gente não quer o longo, porque se eu colocar o longo dele, vai passar exatamente com a ferramenta no centro dessa linha aqui. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ele corte fora, porque ele cortando fora, ele mantém essa medida interna aqui, dentro da medida que a gente quer. Agora vamos avançar para o que importa. Profundidade inicial 0, profundidade final 20, porque eu disse que o 0 da minha máquina é na superfície da minha peça. Agora vamos escolher a ferramenta e eu vou falar a respeito de um outro ponto para vocês. A gente escolheu a ferramenta que era 3 milímetros, eu vou escolher ela aqui também como de 3 milímetros. Uma das coisas que a gente tem que prestar atenção é no passo vertical. Tá? O passo vertical ele está de 5 milímetros, ou seja, toda vez que minha peça for fazer o recorte, ela vai aprofundar 5 milímetros na minha madeira e vai sim fazer a usinagem dele. Então isso aqui você vai ter que definir de acordo com a sua ferramenta, quanto a sua ferramenta tem de corte aí vertical para poder cortar material, enfim, também a potência da tua máquina, tudo isso vai ser levado em conta aí na hora de você definir esse passo vertical aqui. Então eu defini que vai ser a minha ferramenta de 3 milímetros também. Outra coisa que a gente não falou aqui, o Z seguro 3 milímetros, perfeito, espessura do material 20, bom, enfim, aqui, direção do corte, eu posso dizer que ele é concordante ou discordante. O que significa isso? A minha ferramenta, ela tem um giro de corte que é no sentido horário quando eu olho de cima da ferramenta, né? Se eu pôr a broca, se eu estiver olhando de cima para minha fresadora, para o meu spindle, ele vai estar girando minha ferramenta para o sentido horário. E o sentido horário, ele vai avançar no sentido do corte da madeira. Isso é o concordante. Se a ferramenta for avançando no sentido anti-horário, ele vai estar cortando a madeira e vai estar mantendo aí um acabamento um pouco inferior. Então, o concordante vai dar um acabamento um pouco melhor. Então, eu vou deixar como concordante aqui. E essas coisas vocês vão vendo na prática, conforme vocês vão usando a máquina. E eu vou colocar o nome do meu percurso aqui como corte. Corte e vou calcular o meu percurso. Então, calculado o meu percurso, eu já tenho então a possibilidade de ver a minha peça em 3D. Olha, aqui está a minha placa e vai ser usinado esses pontos aqui que vocês estão vendo. Então, o nosso software aqui, ele faz a simulação de como vai ficar a nossa peça, simular percurso. Então, eu vou dizer que é para ele simular todos os percursos. Quero detalhamento máximo para ficar melhor aqui a visualização. E ele fez, então, a usinagem da nossa placa. É assim que vai ficar o nosso trabalho, que é exatamente as medidas do nosso desenho lá no SolidWorks. Então, a nossa madeira que a gente vai aproveitar vai ser essa parte de dentro aqui, certo? Então, feito isso, eu já fiz o G-Code, o código já está pronto. Eu vou agora em percursos para poder salvar o meu G-Code para fazer a leitura dele no nosso software Mach 3. Então, eu vou agora aqui salvar percurso
salvar percurso como, e aí eu vou ter que definir aqui o que ele vai fazer primeiro. Lembra daquela conversa que a gente teve? Se ele cortar primeiro a nossa peça e depois fazer a furação, essa peça quadrada aqui vai ficar solta na nossa estrutura da nossa máquina e a gente vai ter problema para fazer esses furos. Então a gente primeiro quer furar e depois de tudo furado é que ele pode cortar à vontade aqui, porque quando ele terminar o corte a peça está pronta. Então é isso que a gente vai dizer aqui para o programa. Eu primeiro quero que ele, ó, ele está invertido aqui, ó. Se eu faço o G-Code dessa forma, a gente vai ter problema. Então o que a gente tem que fazer? Fazer com que a perfuração venha primeiro. Então clico na perfuração e clico para cima aqui, ó. Pronto, agora a perfuração vai vir primeiro, depois que vai ser feito o corte. E agora sim que eu vou salvar o meu G-Code aqui. .tap, G-Code.tap. Vou salvar esse arquivo. Ele vai perguntar na onde eu quero salvar. Eu vou para a área de trabalho, vou para a videoaula e vou salvar aqui o meu arquivo. Placa de contato. E vou salvar esse meu arquivo. E pronto, ele está salvo. Então fecho aqui, vou minimizar o meu ArtCam. E se a gente vier aqui no vídeo aula, a gente vai ver que agora tem aqui, ó, placa de contato.tap. E é exatamente esse arquivo que vai ser feito, que vai ser lido pelo nosso Mach 3. Então basta você vir em File, Load de Code e ir atrás do teu arquivo. Então está na área de trabalho, videoaula.gcode, placa de contato.tap. Então está aqui agora. E agora eu vou pedir para usinar essa peça. A gente agora vai fazer então a usinagem do nosso G-Code que a gente criou, né? E vai fazer a simulação aqui, porque a minha máquina não está aqui, eu estou no escritório, então a máquina CNC não está aqui presente. E carregado o G-Code, eu vou vir para o nosso programa, né? Ele está aqui, ó, todo o código de corte da nossa máquina. E eu vou agora dar start no nosso ciclo. Então, ele aprofundou a ferramenta, ele levantou a ferramenta aqui, né? E vai buscar o ponto zero da nossa máquina. Enquanto isso, eu vou aumentar a nossa tela aqui para a gente ter uma visão melhor aqui do processo que está ocorrendo. Ele talvez esteja um pouco lento aqui por conta, na realidade, de eu ter configurado a minha máquina como sendo lenta, né? Eu vou fazer uma alteração aqui na nossa máquina, então. Vou deixar ela um pouquinho mais rápida. Vou dar um stop aqui, vou dar um reset, vou voltar o nosso caminho da fresa aqui, a nossa máquina para o zero. E vou aqui em configurações, motor tuning, para aumentar essa velocidade desse motor. A minha máquina lá eu sei que ela é 1066. Opa, 1066 steps por unit, então ele tem que dar 1066 pulsos no meu motor de passo para que ele se mova em 1 milímetro, e eu quero que a minha velocidade aqui ela esteja em 800 milímetros por minuto. Na realidade, como eu quero deixar um pouquinho mais rápido aqui, eu vou colocar ela como 3000. Vamos ver se ele vai chegar, não, 1400 aqui. Eu quero que minha aceleração seja máxima e eu vou salvar aqui o meu eixo X. Vou fazer o mesmo com o eixo Y para a gente ganhar tempo aqui. Isso aqui é só uma simulação, tá? Não é uma medida real. Então isso tudo aqui tem todo um aspecto técnico para ser feito. Não é só você chegar aqui e vir aumentando a sua velocidade com tudo, não. Vou aumentar aqui então a aceleração, vou aumentar a velocidade, vou salvar o meu eixo. No eixo Z a mesma coisa. 1066. Minha velocidade eu quero a máxima. E a aceleração também eu quero a máxima. E vou salvar o meu eixo Z. Agora eu vou resetar e vou dar o start no meu ciclo. Então agora a gente vê que a nossa máquina ficou bem mais rápida, né? Olha só que interessante. Então ele vai vir e vai fazer todo o caminho que a gente criou para a nossa peça. E vai deixar a nossa peça exatamente na medida. Então ele está fazendo as perfurações primeiro, conforme a gente tinha combinado. E só depois de terminadas as perfurações é que ele vai dar início ao corte da nossa peça, para a gente não ter problema com imprecisão dos furos. Então, para vocês vai ser uma medida bem simples, um tutorial bem simples. Quando eu fui fazer todo esse movimento para eu pegar o meu arquivo e fazer uma série de conversões até chegar nesse ponto, demorou muito porque a gente tem muito material
em outro idioma, né, não em português. E a gente vai ter então uma série de videoaulas aí para poder desbravar mais esse mercado fabuloso que são as CNCs, né? E essas são CNCs de pequeno porte, mas as de grande porte, é claro, tem que ter uma evoluída aí para você conseguir controlar ela, porque a parte de software se torna um pouco mais complexa, mas nada é impossível, tá? Com muita dedicação, muito estudo, você compreender. E a gente vê que são tendências de outros países a adotarem esse tipo de mercado e explorarem bastante ele, né? E eu creio que aqui no Brasil também não vai ser diferente, a gente vai ter muito sucesso com o implemento dessas máquinas no mercado. Nós somos fabricantes de máquina também, então só relembrando, o projeto daquela CNC que vocês viram, ele já está indo para o Mercado Livre para poder ser adquirido, tá? Então agora a nossa máquina, ela iniciou o momento de corte dela, então você pode ver que ela está fazendo tudo conforme a gente combinou. Primeiro ela fez as furações, depois fez o corte, né? E assim ela vai terminar o trabalho. O mais interessante é que eu vou ter que parar esse processo para mostrar isso para vocês, mas antes de você fazer qualquer projeto, você mandar a máquina executar, você pode simplesmente dizer para ela fazer um cálculo para você, né, de quanto tempo ela demora para poder executar um projeto. Então você vem aqui e vem em simular programa. Então ela vai fazer a simulação do programa e em 3 minutos e 55, nas velocidades que a gente declarou, ela faz o corte dessa nossa peça. Então, gente, um forte abraço a vocês, espero que tenha sido útil esse vídeo. O meu nome é Elivander e até a próxima aula.